Olá, pessoal! Com essa vista maravilhosa, na cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, a gente está hoje aqui, eu e a Valéria, que é nada menos do que uma russa no Brasil. Bem carioca já, bem carioca. É a russa mais carioca do Brasil, né? Bom, o que as pessoas dizem, né? O que as pessoas falam, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Então, realmente o meu sotaque é carioca. Quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Valéria Faminar, já tem 8 anos que moro aqui, nessa cidade maravilhosa. E se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, sou uma russa no Brasil, né? Meu canal. Tem um link na descrição. Tem minha história lá, como que cheguei, porque o Brasil, essas coisas. Então lá vocês podem entender porque que essa russa se perdeu no Rio de Janeiro, como ela aprendeu português. E eu fico muito feliz que hoje a Lisa está na minha cidade, no meu Rio de Janeiro. Na sua cidade? É o meu Rio de Janeiro, eu só chamo o Rio de Janeiro assim. Tá certa, tá certa. Que hoje em dia eu já tenho 2 pátrias praticamente. Gente, eu tenho inveja porque eu acho o Rio muito bonito. Que isso? Ah, olha aí. Um lugar qualquer, você chega num lugar qualquer, tem mar. Tem isso. Incrível. Sol. Eu gosto de São Paulo, mas isso, né, não tem comparação. Enfim, gente, então siga a Valéria e hoje a gente vai falar sobre o regionalismo na Rússia, né? Porque além da gente ter assim antagonismo aqui São Paulo versus Rio, a gente também tem outro na Rússia, que eu sou da Sibéria e a Valéria é da parte europeia da Rússia. Então ela é da parte europeia e eu sou da parte asiática. Né? E como a Rússia é um país muito grande, as pessoas têm muitas dúvidas se a gente tem diferença em sotaques, na cultura, né? Tudo bem que a minha parte é a parte maior da Rússia, né? A maior parte da Rússia. A parte asiática tem acho que 70% do território. Então... Mas essa parte europeia se acha, viu? Se acha. Assim, só aqui fazendo um comentário que, tipo, porque senão as pessoas vão achar que, tipo, eu tô representando aqui parte europeia, né, e a Lisa parte asiática. Porém, a aparência da gente é só mera coincidência, porque a gente tem pessoas igual a Lisa na parte... Você me chamou de asiática? Que isso, gente, não tem nada. Porque senão as pessoas vão achar que, tipo, na parte europeia só moram pessoas, sei lá, loiras, e na parte asiática só moram pessoas com cabelo escuro. Não, gente, aqui é a mera coincidência. A gente tem pessoas na parte europeia com traços asiáticos e com, sei lá, cabelo escuro e com, né, tipo, as pessoas que vocês certamente não acham que são russas. Né? A gente tem Cáucaso, a gente tem Tartaristão, né? Que é um lugar muçulmano, aliás, e as pessoas parecem, né, muito mais com, sei lá, árabes do que com os russos. E a parte europeia da Rússia, né? E a gente na parte asiática também tem um monte de lugares, um monte de cidades grandes que as pessoas são loiras, sei lá, tem cabelo claro, olho claro, enfim. Então, a gente está representando nos conceitos, né? A gente vai conversar sobre as partes, mas a aparência é só coincidência. Então, eu sou de uma cidade pequena eu não digo norte, porque é longe de tudo. Longe do norte, longe do sul, longe do leste. Meio da Ásia. É bem no meio. Na verdade, é longe de chegar até qualquer lugar de lá. Uma cidade que se chama Lensk. Já falei um pouquinho sobre o estilo de vida lá. Uma cidade de 20 mil habitantes, cidade pequena que foi fundada, porque se chama assim porque fica no rio Lena, um dos maiores rios da Rússia. E a cidade foi fundada porque teve uma mina, acho que a segunda maior mina de diamante no mundo, na cidade que se chama Mirny, e Lensk surgiu como porto para transportar os diamantes de Mirny. É uma cidade pequena, não tem nada lá, menos o rio, que é realmente muito bonito. E você é de onde? A minha cidade se chama Taliati. Não é uma cidade turística, né? Ainda bem que assim, a gente está aqui representando as cidades que vocês não conhecem. Porque se a gente falasse, sou de Moscou. Moscou hoje em dia é uma cidade cosmopolita, né? Internacional. Então, assim, tipo, ainda bem que a gente consegue ver a essência, né, da Rússia nas cidades pequenas. Porque
Porque senão, assim, a gente ia falar sobre uma coisa tipo, né, Moscou e São Petersburgo hoje em dia é a Rússia, mas tem muita coisa internacional, né? Tem muita coisa, a globalização já chegou, muitas novidades e tal. A minha cidade não é tão pequena quanto da Liso, tem, sei lá, uns 700, 800 mil habitantes, mas é uma cidade pequena, não é uma cidade turística, se chama Taliati, mas na Rússia ela é famosa porque lá tem Avtovaz, que é a nossa maior fábrica dos carros russos. Né? Então, quem conhece Lada Laika, sei lá, Lada, né? Outras coisas que eu não lembro agora nomes, que eu já sei que aqui chegaram com os nomes diferentes, porque Lada Laika na Rússia nem existe, a gente não sabe o que é Lada Laika. Para vocês aqui faz sentido, pra gente não, porque foi nome no exportação só. Uhum. E lá na minha cidade são feitos esses carros. Então, se vocês tiveram um dia um Lada, é da minha cidade. Se precisar um desconto, a Valéria ganha comissão também. Depois eu mando um cupom para você. Eu sei que foi o sonho de consumo de muitas pessoas, né? Nos anos 80 ou por aí. 90, eu acho que 90, anos 90. No Brasil, né? Fiquei surpresa quando descobri. Engraçadíssimo. Enfim, então somos realmente, como ela bem disse, das cidades... Raízes. Raiz, né? Das partes diferentes da Rússia. Então a gente vai falar hoje sobre as diferenças, se tenha algumas, né? Porque a verdade que é, apesar de ter milhares de quilômetros entre nós, tem pouquíssimas diferenças, né? Eu acho que esse que é o fato mais curioso. Porque, tipo, eu moro no Rio, a Lisa morou em São Paulo. Eu tenho certeza absoluta que a gente conseguiria citar mais diferenças entre duas cidades que ficam, sei lá, uns 400 quilômetros uma entre outra, do que entre, sei lá, parte europeia e parte asiática, que tem vários mil de diferença. Temos diferenças, a gente vai falar sobre isso hoje, mas é um dos fatos muito curiosos, que é a Rússia, com um tamanho tão gigante, tem muito menos diferença que o Brasil, com um tamanho também grande, porém muito menor que a Rússia. E uma das maiores curiosidades que o pessoal tem é sobre o sotaque, né? Se tem diferença de sotaques. E a gente vai falar disso no final, para matar as curiosidades de vocês. Vamos chegar nisso. Vamos começar com as diferenças, né? Pensando em... acho que a mais óbvia é a temperatura. Qual é a temperatura mais baixa no inverno em Taliati? Bom, eu acho que assim, comparando com a parte asiática, a parte europeia é quentinha da Rússia. Acho que o mínimo da temperatura que eu vi era menos 30, que eu tenho certeza que pra você é tipo... mais um dia de verão. Não é assim também não, mas vamos lá. Exagero. Menos 30, acho que mais ou menos menos 30. E nunca vi nada mais baixo que isso. A gente escuta que na parte asiática é muito mais baixa a temperatura. Agora a Lisa vai contar quanto que é, tipo, o que é, né? O que é dia frio no inverno da Rússia na parte asiática. Mas pra gente acho que menos 30 já é de morrer. E a média, assim, em geral? A média é menos 10, menos 15 às vezes. Menos 20 e menos 30 já é coisa mais assim, tipo, meu Deus, muito frio. Menos 10, menos 15 é aquela média que, tipo, tá friozinho, mas dá pra aguentar. Na Rússia, assim, Sibéria, como Valéria bem disse, é 70% do território da Rússia. Então, também tem Sibéria, né? Tá. Por exemplo, na cidade onde nasci, que fica na República Sakha-Yakutia, né? Algumas pessoas podem ter essa referência. A temperatura, a mais baixa que eu já peguei na minha vida é menos 53. Mas também não é que todo dia seja assim, né? Graças a Deus! Que pode ter uns 3 dias no inverno que chegue até 53, né? Então, a média na minha cidade natal seria uns 30 graus, por aí. A média, né? Agora, eu estudei em Novosibirsk, que é uma cidade que fica um pouquinho para oeste, bem longe da minha cidade natal, né? Se na época que teve aeroporto, eu pegava um voo de Lensk até Mirny, que é uns 40 minutos, e depois 2 horas e 40 de Mirny até Novosibirsk. Então é bem longe. Tipo assim, na Rússia, assim,
a diferença tranquila, assim, tipo, é uma distância básica. E se tipo, você olhar rapidinho. no mapa, parece pertinho. Você sai do meio do nada e chega no meio do nada também. E se tivesse um voo direto, seria 3h40, né? 3h30. Então é longe. E em Novosibirsk, já menos 30, era temperatura muito fria, né? Chegava a fazer menos 35, já era muito, muito frio. E eu acho que a média de Novosibirsk é menos 20, ou um pouco menos do que isso. Agora, em Novosibirsk, tem uma região que é muito popular com as pessoas que gostam de fazer snowboard ou esquiar, chama Xerigesh. Fica umas 8 horas, né? De Novosibirsk, todo mundo vai porque acha muito perto. É um lugar bem, assim, uma área bem legal para as pessoas andarem de esqui. E quando bate assim, menos 20... todo mundo tá falando, caramba, tá quente, é o tempo perfeito para fazer snowboard, porque tem muita neve, porém tem sol e não é frio, né? Porque menos 20 não é aquele frio de morder a pele. Quem já viveu frio sabe o que é morder a pele. Não é aquele frio e a neve é muito fofinha, então quem faz snowboard é maravilhoso, é muito bom. E, enfim, aí menos 20 a galera fica empolgada, vai tá calor esse final de semana, precisamos ir andar de snow lá. Assim. Agora, uma pergunta importante aqui, tem verão aí? Tem sim, chega a fazer 30 graus, mas também, né, não é que todo dia seja 30 graus, pode ser que tenha uma semana de 30 no verão, né, ou 2 semanas, um mês de 20... entre 20 e 25, e aí tem alguns dias frios, né? Agora eu vou, às vezes, na Rússia, teve vários dias que eu peguei que tava bastante frio, assim, tipo 12 graus. Então, assim, varia muito, mas tem verões que são muito, muito quentes. Porque tem gente que acha que, aqui no Brasil, né, tem gente que acha que, tipo, é sempre menos 50. O ano inteiro, tipo, menos 20 é a temperatura mais próxima do verão, e é só isso. Tipo, tudo bem, na parte asiática o verão é mais frio, né, do que vocês imaginam, mas existe. Agora, a coisa que eu acho incrível, assim, que eu amo do verão russo e europeu em geral, é que no verão escurece muito tarde. Isso é maravilhoso, né? Nossa, demais. Nossa, demais. muito legal. Aqui no Rio, por exemplo, na melhor hipótese, assim, tipo, no dia mais longo, é o quê? 7 horas, mais ou menos, já tá escurecendo, já tá escuro quase. Agora, na Rússia, até às 11 horas da noite, às vezes. Assim. Você fica bebendo com os amigos, fala, não, mas tá cedo ainda, nem tá planejando terminar. Olha o relógio, 11 horas da noite. Isso quando escurece, porque na parte europeia, né, em São Petersburgo, a gente tem um fenômeno que se chama noites brancas. Então, em São Petersburgo, durante uns 2, 3 semanas, no verão russo, não escurece praticamente. Assim, tipo, você é claridade, claridade, e claridade, e claridade, e claridade. tipo, um pouco menos de claridade. Um pouco menos de claridade e volta pra claridade. Assim, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, mesma coisa praticamente. Você não vê sol, obviamente, mas você vê que é claro. Aí você fica lá com os amigos conversando, daqui a pouco, caramba, 3 horas da manhã. E tá claro. E você não sente, né? Você fica meio, como assim? Mas na parte asiática, na parte europeia, né, a gente tem mais calor, né, em geral. Sei lá, bate 30 graus, 35 graus, por mais tempo que na parte asiática. Então, assim, a Rússia tem verão, gente. Tipo, a gente tem muito... espalhem essa informação. Espalhem essa informação que a Rússia tem verão. Então, Moscou, São Petersburgo, né? Até Sibéria tem. Até Sibéria tem verão, né? Não é só, tipo, aquele menos 10 graus que vocês... Ou, sei lá, 0, que vocês imaginam que os russos acham verão chegou. Não, gente, tem 30, às vezes tem 35... É muito quente, né? Muito quente, principalmente para as casas que a gente tem na Rússia, porque nosso apartamento não é preparado para o calor, é preparado para o frio. Nossa. Ótimo. Mas para o calor, abafado. Então fica bem como chama? Estufa, assim. Isso. E é bem seco, né? Então, assim, aquela coisa bem um calor. Bem calor. Né? Se preparem para passar calor na Rússia. Meu pai já, às vezes, quando faz muito calor, ele molha um lençol. E você fica embaixo dele, molha na água fria, você fica embaixo. Porque, né, tem isso também. A gente já começou, né, a Valéria, a falar
que tem Europa, tem Ásia. E que as nossas aparências não são... Não é uma representação. do que é a Ásia e do que é a Europa. Mas temos povos muito diferentes nessas partes, né? Então, na Sibéria, o que tem muito é povos indígenas e descendentes dos povos indígenas. Então, vocês vão ver muita gente que parece indígenas, porém com pele muito branca, né? Porque neve, gente, não teve como bronzear. Então, tem muitos povos indígenas que têm línguas próprias, que não tem nada a ver com o russo, né? Que nem povos indígenas no Brasil, né? Línguas não tem nada a ver, que tem o estilo de vida deles. Uma das maiores etnias são Yakuts, né? Da minha república. A república onde nasci é a maior unidade administrativa no mundo. É maior que a Amazônia. É muito grande. E tem TV, eles têm TV central, canal central, e falam só em língua Yakut, que eu não entendo. A gente fez um pouquinho de aula na escola, mas a língua é totalmente diferente. Muito. E eles têm a própria cultura, né? Se misturam um pouco, tem até um termo que a gente chama sarralhar, de sarrar, que é a mistura de um Yakut com russo. Então as crianças desses casamentos mesclados tem até um termo. Interessante. Que eu ouvi dizer que agora, hoje em dia, assim, os últimos anos, filmes dessa República Yakutia estão ficando mais fortes. Obviamente eles fazem em russo, né? Porque senão ninguém vai entender, né? Porque a população deles dessa etnia é menor, mas que agora está crescendo a indústria dos filmes produzidos por eles em russo. E agora eles estão ficando assim, mais consegue mais audiência, porque é uma visão muito diferente. Então, na Sibéria, na parte asiática, tem muitas pessoas brancas que por algum motivo, de alguma forma, vieram da parte europeia, né? Então, quase todo mundo, não todo mundo, mas a maioria das pessoas na Sibéria sabem de onde a família veio da parte europeia. Na minha família, eu sei que a minha bisavó mudou depois da Segunda Guerra Mundial e ela era da parte europeia, de perto de Moscou. E na família da minha mãe, o bisavô dela mudou durante as reformas do Stolypin, que é acho que fim do século XIX, o início do 20, ele mudou para a Sibéria porque iria ganhar um pedaço de terra para fazer. Então, a minha família é totalmente russa da parte europeia, porém, da parte da mãe, já faz mais de 100 anos que a família está lá na Sibéria, né? E eles não mudaram para Yakutia. Os meus pais, que já iam rodando aos poucos, porque ganhavam muito dinheiro fazendo trabalhos muito simples, porque ninguém queria morar naquela parte, né? Então, eu nasci na cidade onde os meus pais se mudaram 1 ano antes de eu nascer. Então, eu não tenho nada de Yakut, porque a minha família foi parar lá 1 ano antes de eu nascer. A minha família é da parte europeia, mesmo que já faça muito tempo que a gente está lá. E a sua? A minha família, a gente tem que lembrar que na época dos nossos pais, assim, existia ainda a União Soviética. Então, meu pai é russo, mas ele nasceu no Azerbaijão. Então, assim, é uma coisa tipo que as pessoas, como assim? Ele é de lá? Não. Ele nasceu lá, mas é da família russa. E a minha mãe nasceu no Tartaristão, que ela também é russa, mas nasceu nessa república onde tem muitos muçulmanos, onde tem muitos tártaros. É de Kazan, né? Kazan, que é a maior cidade. Que é a capital, né, dessa república, que também é uma etnia muito interessante. Assim, minha mãe é russa, por acaso, mas assim, lá eu já fui para o Kazan várias vezes, e lá é muito interessante. Quem quer ver uma Rússia bem diferente, bem assim, fora das pessoas loirinhas, cores claros, né, do estereótipo russo, lá é um lugar certo, que além de cidade Kazan ser uma das cidades mais lindas da Rússia, realmente tem arquitetura assim, magnífica e tem mais de 1000 anos de história, tem muito também parte de língua tártara, cultura tártara, comida tártara, e, gente, a gente não entende nada. Tipo, nada. Se vocês acham que, peraí, mas tártaro só tem alfabeto eslavo, cirílico, né, que a gente usa na Rússia. De resto, é uma língua mais de origem, mais perto do turco do que de russo.
Então a gente não entende absolutamente nada. E a Rússia também, gente. Isso também é uma Rússia e parte europeia. Nem precisa ir, tipo, tal longe pra parte asiática pra ver uma coisa dessa. Ou vocês podem descer pro Cáucaso, que lá tem várias pessoas também, assim, muçulmanas. Tem a República Daguestão, que é uma república também bem grande lá no sul. As pessoas são muçulmanas e as pessoas têm aquelas barbas pretas, assim, tipo, cabelo preto, que você olha e fala, nossa, é um árabe. Tipo, meu Deus, como assim? É russo? Como assim? É russo também. E eles também têm língua própria deles, costumes deles, tradições, a comida, assim, culinária local. Então, se vocês querem ver uma Rússia, tipo assim, muito fora da curva, tem Yakutia, né, com seu povo mais asiático, ou tem, sei lá, Tartaristão e Daguestão com seu povo mais muçulmano, mais assim, mais parecido com árabes, turcos, sei lá. Aí é uma coisa, assim, uma Rússia bem diferente do que a TV mostra, né? Do que vocês conseguem ver, conseguem imaginar, porque a gente sabe, né? Tipo, quando o brasileiro acha sobre a Rússia, pessoas loiras, brancas, né? Tudo assim, tipo... Não é só isso que é a Rússia. A Rússia Sim. é muito maior. A gente tem, na verdade, mais de 150 etnias diferentes. Que a gente está citando agora etnias grandes, né? Uhum. Mas a gente tem muitas etnias. Tudo bem, né? Não dá pra combater o Brasil. Que aqui vocês têm mistura absurda. Mas que a Rússia é muito mais do que só, tipo, povo eslavo. E agora eu estava pensando, quando você estava contando tudo isso, é que o pessoal de qualquer lugar da Rússia podia ir na Sibéria, né? Ir parar na Sibéria, acabar vivendo na Sibéria. E eu já ouvi falar que a língua russa na Sibéria é a língua mais padronizada, mais neutra que tem. Talvez, porque realmente, assim, a Sibéria que, né, todo mundo fala, vou te mandar pra Sibéria. E muitas pessoas foram mandadas para a Sibéria por obrigação, né? Porque tinha, sei lá, vários... fizeram algumas coisas que não agradou o governo e, né, foi mandado para lá. Ou porque tinha muita oportunidade, né? Oportunidade de emprego, oportunidade de vida melhor. Porque, né, desenvolvia muita coisa e aí, quer morar lá? Então vai lá, você vai receber um apoio do governo, essas coisas. Por exemplo, a Ilha Sakhalina, né? Da mesma forma que a Austrália serviu de um lugar para onde mandavam presos, né, criminosos ingleses, na Rússia foi a Ilha Sakhalina. E não estou falando de presos políticos, a maioria eram criminosos assim, pequenos. Estamos falando do século XIX, né? Tem o livro do Chekhov, que ele fez a viagem para conhecer como as coisas funcionam lá. Foi um livro quase jornalístico, assim, quase publicista, sobre ele, a experiência dele, do Chekhov, na Ilha Sakhalina. Então, a parte do leste, né, o extremo oriente da Rússia, que geograficamente, historicamente, é Sibéria também. Historicamente, a gente usa o termo Sibéria para toda essa parte asiática, né? Hoje em dia já separamos extremo oriente, né? Foi isso, mas o estereótipo, essa frase, né, o clichê de vou mandar para a Sibéria, ele vem dessas coisas também. Agora, como a gente está falando sobre a parte, né, europeia, asiática, eu tenho uma pergunta que muitas pessoas me perguntam, só que eu não sei responder porque eu não sou da parte asiática, né? Tenho uma pergunta para você, Lisa. As pessoas que moram na parte asiática se consideram europeias ou asiáticas? Porque, né, a gente tem essa coisa de tipo... Porque muita gente, nossa, mas a Rússia não faz parte da União Europeia. Por quê? Tipo, como assim? Porque a Rússia é a Europa também, gente. A gente tem Europa desse tamanho, né? A Ásia desse tamanho. Então, eu me considero europeia porque eu nasci na parte europeia, mas as pessoas asiáticas se consideram o quê? Eu não sei as pessoas etnicamente asiáticas. Não que eu pensei nisso, né? Mas por ser branca, eu me considero europeia. Agora, eu sempre brinco, eu falo, eu não sou da Europa, sou da Ásia, gente, sou asiática. Meu marido só me chama de asiática. Então, eu já uso mais esse estereótipo só para brincar mesmo. Eu falei, não tenho nada a ver com sou a Europa lá, sou da Ásia. Mas a verdade é que na minha vida, na vida da minha família, tem pouquíssima influência da Ásia. Óbvio que tem lugares onde a gente pode viajar, como o Lago Baikal, que a gente vê bastante, né? O Lago Baikal tem Buryatia, que são budistas. Você vê, né, a cultura, você vê o Oriente presente naquelas partes, mas não se sente Ásia no dia a dia, então eu nunca me sentiria asiática. Agora, se eu fosse Yakut, talvez
eu teria outra opinião, né? Mas vocês viajam mais para a Ásia do que para a Europa quando vocês, sei lá, até talvez dentro da Rússia mesmo, ou sei lá, fora da Rússia? Vocês viajam mais? Porque a gente, né, na parte europeia, a gente viaja obviamente mais para a Europa, tipo, países europeus, Turquia, Egito, que nem é bem países europeus, mas tá perto lá. Pro oeste, né? Tipo, mais próximo da parte europeia da Rússia. E vocês, têm essa diferença? Ou também, sei lá, vão para a Europa? Muita gente acaba indo para Turquia e Egito porque são destinos mais populares, né? É tipo a Argentina do Brasil. Mas o fato ótima pergunta. O fato é que os russos da Sibéria, principalmente das cidades grandes, né, como Novosibirsk, onde eu morei, onde eu estudei, viajam muito para Tailândia, para o Sudeste Asiático. De Novosibirsk tem um voo direto até Seul, por exemplo. Não que todo mundo vá, mas é muito fácil ir na China, Tailândia. A praia da Sibéria é Tailândia. E olha que para o brasileiro o lugar é um sonho, né? Um lugar muito distante, muito diferente. De Novosibirsk até Bangkok dá 8 horas. Mas um voo direto, fica lá, chega já no calor tropical do Sudeste Asiático. E a nossa praia mais comum é essa. Da parte europeia eu acho que demora umas 11 horas, alguma coisa assim. É uma viagem realmente muito grande. Então a gente, como sei lá, da Rússia para Finlândia você pode até ir de carro, né? De São Petersburgo para Finlândia é pertinho, então a gente tem o costume de ir mais para a Europa. E Tailândia, Vietnã já realmente são destinos da parte europeia, são destinos mais caros. Mais caros, porque voo maior e tal, e realmente precisa de mais, sei lá, guardar mais dinheiro para ir para lá. Ótima observação, porque tem isso mesmo. E eu acho que também da parte asiática, eu acho que também muita gente que tipo, sei lá, vai passar fim de semana na China. Tipo, né? Vai e volta. Do Extremo Oriente, a galera vai direto pro Japão, pra China. Dá pra ir de ônibus de Vladivostok até a China. Quando eu tive 12 anos, a gente foi. Mas foi uma cidade de fronteira, sabe? É a mesma coisa que você vai no Foz do Iguaçu e atravessa a ponte e está em Paraguai. Né? É a mesma coisa. Mas eu lembrei o fato de que a praia da Sibéria é Tailândia. Uma vez, quando eu cheguei aqui, meu marido falou, a gente precisa ir para Florianópolis, que é muito legal, são praias maravilhosas. E a gente foi lá e são praias bonitas. Só que pra mim, as únicas praias que eu conhecia eram praias tailandesas, que são maravilhosas. E são assim, aquela água transparente, tem praias lindíssimas. Essa praia é tipo paraíso, assim, né? Tipo, não tem prédio, né? Só tem natureza. Exato. Aí quando eu cheguei, Florianópolis é uma cidade linda, a praia é bonita, mas é outro tipo de beleza. Pra mim, aquele mar não tem aquele charme de praia tropical que eu imaginava. Aí até hoje ele fala, você não entende nada de beleza, de praia bonita. Eu falei, não, porque só conhecia praias tailandesas. Agora, enquanto a gente estava conversando disso, da influência da Ásia, a única coisa que chegou na minha cabeça é que a comida tem um pouquinho de influência. Não diria que é comida asiática, mas tem algumas coisas, né? Por exemplo, na minha cidade natal e na Sibéria é comum comer um prato de peixe, uma salada de peixe, que é peixe cru, né? Que é tipo um cevichão, assim, um ceviche com peixe que você primeiro congela. E é um peixe cru, feito com muito vinagre, muito cebola, né? É uma versão ceviche né? E peixe cru não é comum comer na Rússia, né? Mas na Sibéria é coisa mais da Ásia, né? E tem também estraganina, que é basicamente... Eu não lembro, eu acho que fazem de carne também. Que quando congela carne ou peixe e serve assim umas lascas de carne ou peixe congelada com algum molhinho, bebe com vodka, né? Como zakuska, como petisco. Isso realmente não é uma coisa muito comum na parte europeia, realmente assim. É algo bem asiático, essas coisas. É porque a parte asiática, tipo, tem verão, mas é mais fria, né? Então, assim, você imagina que, tipo, os povos congelam as coisas, né? Tipo, para durar mais tempo, né? Para passar inverno sem sufoco. Então, aí aparece um monte de comidas diferentes justamente por causa do clima, né? Por causa da diferença climática, que na parte europeia a gente tem mais tempo de calor
então tem menos necessidade de, sei lá, congelar as coisas. Então realmente tem essas coisas de, né, comida. Tem comida russa e tem comida russa exótica. Que tipo, na parte asiática tem mais coisas exóticas que nem os russos conhecem. Nem os russos conhecem, exatamente. Tem, por exemplo, é muito comum na minha região natal a carne de alce. Também nunca comi na vida porque não é uma coisa comum na parte europeia. A gente não vê muito alce. Eu nunca vi alce na minha vida, né, alce vivo. E a gente tem a parte europeia é muito populosa, né? Então, assim, muitas cidade, você não vê tanto, tipo, taigá, né? A tundra, aquelas florestas infinitas que tem na parte asiática. A gente não vê isso na parte europeia. Então, realmente, com certeza tem muito mais animais, né? Vocês têm muito mais animais silvestres que na parte europeia você não vê, né? Na parte europeia você vê pessoas. Mas assim, mesmo com essas pequenas diferenças, né, a maioria da comida é comum, é universal na Rússia, né? Que eu tenho certeza que a mesa de Natal do Ano Novo, né, Réveillon, que a gente mais comemora, da minha família e da família da Valéria vai ser quase a mesma coisa. Mas eu também acho que isso tem a ver muito com a União Soviética. Eu acho que quando a União Soviética chegou, ela meio que nivelou todo mundo, porque as pessoas também foram mudando, né? Migração de uma cidade para outra e tal, porque na época da União Soviética você terminava a faculdade, você tinha a obrigação de trabalhar onde te mandavam. Tipo, você, sei lá, de Moscou, você tem que trabalhar numa cidade pequena por 3 anos, sei lá, como professor de história. Porque você não pagava pela formação, né? Era tudo grátis e você não escolhia onde você iria. Então, você, vida inteira de Moscou, ia para cidade pequena, então você levava a sua cultura, na língua e todas as suas tradições para lá, de repente, sei lá, para a parte asiática. Então, acho que a União Soviética foi aquela mistura de coisa que, no fim das contas, assim, todo mundo come borscht, todo mundo come pelmeni, né? Então, todo mundo come salada russa. Então, assim, é coisa, tipo, meio nivelado. É isso. E a língua, né? Você falou, nivelaram as diferenças. Eu acho que a mesma coisa aconteceu com a língua. E como eu já mencionei um pouco, eu e a Valéria, a gente conheceu, falamos pela primeira vez o russo ontem. E eu não faria a menor ideia da qual cidade a Valéria era. Não dá. Não dá. A gente consegue sentir mais diferença falando português do que em russo, gente. E olhem que, como já falei, nossas cidades ficam 1000 quilômetros de distância e a gente não sente diferença. Eu nunca saberia. Se a Elisa falasse pra mim, sou de Moscou. Tá bom. Sou de Yakutia. Tá bom também. Sou de Vladivostok. Tá bom. Pode ser, né? Eu vi falar que os russos da Sibéria falam muito tchó, ao invés de sto, né? Sto, que é o quê, né? Uma palavra que é muito, muito comum, né? Sempre tem na frase, e que a galera da Sibéria abusa muito o uso de tchó. Você percebeu isso na minha fala e na fala das outras pessoas? Eu acho que, em geral, a gente também usa. Eu acho que é realmente uma coisa, tipo, tem gente que fala, sei lá, você fala do jeito diferente do que não sei o que, não sei quem. Mas, gente, sério, assim, se nós, russas, não conseguimos sentir tanta diferença, porque às vezes você não sabe, a pessoa fala assim porque ela é de tal região, ou a pessoa fala assim porque ela é assim. Eu tenho um pouquinho de diferença, né, no tipo, jeito de sei falar. Lá, sei lá, tem boca maior, menor. Língua presa. Pois tipo, nunca se sabe. Eu nunca senti a diferença. Quando a pessoa fala um pouco diferente, assim, normalmente é porque a pessoa é assim, né? Se ela fala com boca mais fechada, mais aberta. E eu nunca saberia de onde a pessoa é, tipo, você é carioca, você é paulista, você é mineiro, você é do sul, gaúcho. Jamais em russo, nunca. Não dá pra saber. Pouquíssimas diferenças, talvez, que a gente não sabe diferenciar. Não tem. E eu sei que os filólogos, né, na área de filologia, existe esse estudo e tem diferenças. Na verdade, tem diferenças regionais, profundas, né? Assim. Nas cidades menores, cidades que ficam do lado da Ucrânia, porque a língua ucraniana não reduz O, né? Em ucraniano eles falam todos os O igual vocês, né? Vocês que sofrem muito, vocês que estão estudando russo, que sofrem muito quando... Por que molokó não é molokó? Então, acho que em ucraniano é outra palavra, mas se fosse ucraniano seria molokó também, né? Seria não seria malakó.
Inclusive, é assim que você pode diferenciar, que se você escutar a língua ucraniana, vocês vão ouvir muito O. E russo, vocês vão ouvir poucos Os, só os Os tônicos, né? Os Os mais fortes. Então, galera que vive na parte da Rússia, nos vilarejos perto da Ucrânia, costuma falar assim. Tem também que quando eu estudei na faculdade a gente também tinha as pesquisas e tal, que realmente tem algumas, sei lá, um vilarejo que puxa mais, ou um vilarejo que fala assim, um vilarejo, mas assim, são coisas tão pequenas e realmente são coisas linguísticas, tipo, profundas, assim, você precisa pesquisar, né? Ou são povoações muito pequenas que a gente quase não vê, né? Tipo, não vai ser uma região toda que tem uma fala distinta, não vai ser assim. Não, são pessoas que, tipo, sei lá, de repente um vilarejo fala desse jeito, todo mundo fala desse jeito, e aí a pessoa vai pra cidade grande, as pessoas vão sentir, tipo, acho que não é daqui, acho que não é da cidade grande, porque a pessoa viveu, né, sei lá, com mais 100 pessoas falando do mesmo jeito e nunca saiu pra fora do vilarejo dela. Aí sim, talvez vai ter diferença, mas em geral, se nem a gente consegue, né, ver tanta diferença, vocês brasileiros, assim, que estudam russo, fala russo, jamais vão saber, jamais, assim, não é algo que é óbvio, assim. E isso é uma grande vantagem na hora de aprender russo, né? Porque quando eu comecei a aprender português, eu ficava assim, como assim? Um fala porta, outro fala porta, outro fala porta. Eu ficava assim, gente, como assim? Tipo, tudo é português? Não cabia na minha cabeça, não imaginava, não entendia, como assim? Coisa tão diferente numa língua só. Agora, para vocês que, né, querem aprender russo ou estão aprendendo russo, gente, é uma vantagem absurda, porque além de o russo ser quase igual, né, como a gente já falou, não tem sotaque na Rússia inteira, sei lá, várias pessoas da ex-União Soviética falam russo quase igual, às vezes tem algum sotaque, né, mais forte, mas mesmo assim é o mesmo russo. Tipo, não é... Aqui você, sei lá, pega carro de Rio para São Paulo, já tá outra língua, já tem outras gírias, outras expressões, que é... Cara, mesmo gírias são quase iguais, né? Tem algumas palavras que eu já sei que são diferentes também. Eu nunca vivi na parte europeia para saber. Eu falei essa palavra e a pessoa estranhou. Eu tenho várias amigas que moram em Moscou e aí elas me falaram algumas coisas. Eu sei que, por exemplo, multifora, mas eu já falei pra você o que era. Mas a gente nunca usou essa palavra. Nunca usa essa palavra, né? É o negócio de onde você coloca papel, né? Aquele plástico de papel de documentos, esqueci como chama aqui. É aquele plástico mesmo. Na Rússia europeia chama file. Na Sibéria chama multifora. Essa é realmente uma palavra que a gente não usa. Na Rússia a gente fala virotka. Virotka é bucha de tomar banho. Não, eu nunca imaginaria também. Então tem algumas palavras, né, que surgem e que são diferentes, mas se você chegar lá, passar uma semana, você vai aprender que vai ser virotka. Então, como a gente não teve essa vivência, Valéria na parte siberiana, eu na parte europeia, a gente não consegue pensar em tantas palavras, mas são pouquíssimas. Não, são muito poucos. Se a gente aqui comparar São Paulo e Rio de Janeiro, tipo... É muito mais óbvio. A pessoa só abre a boca e você já sabe onde ela é. Na Rússia, assim, até uma pessoa falar uma palavra que talvez você nunca ouviu na sua vida, sei lá, você tem que conversar horas e horas. A gente conversou com o Lisa em russo horas e horas, não vi nenhuma palavra que eu não conheço. Não vi nenhuma coisa que tipo, nossa, isso é gíria? Nossa, isso significa o quê? Nenhuma. Tudo a mesma coisa. Verdade. E mesmo na mentalidade, né, eu acho que todo o espaço da União Soviética, menos algumas culturas que são movidas por outra religião, como culturas de Cáucaso, né, que podem ter outras coisas, mas na cultura, na média, a gente tem valores muito parecidos, né? Você vai encontrar pessoas do Cazaquistão, da Bielorrússia, de Tartaristão, e as pessoas têm a maioria dos mesmos valores. Valores, tradições, tipo, jeito de fazer as coisas. Claro que sei lá, a sua etnia, a sua língua, a sua nacionalidade, ela afeta um pouquinho. Mas, em geral, o povo da ex-União Soviética, muita gente se considera soviético até hoje. Tipo, você é o quê? Eu sou soviético. Ou seja, significa que, né, é algo, uma média que as pessoas têm, e que a União Soviética nivelou muita gente. Deu educação igual para todo mundo, deu oportunidades igual para todo mundo.
Então as pessoas meio que, tipo, foram educados todos da mesma maneira e falaram todos do mesmo jeito, escrevem do mesmo jeito. Realmente é uma nacionalidade que não existe mais, né? Mas era, de certa forma, uma nacionalidade. Então, nessa nota, a gente vai terminar, porque nós duas nascemos na União Soviética. É isso aí, nós somos soviéticos. Somos ladies perestroika, basicamente. Isso não significa que somos comunistas, por favor, gente, tá? Pelo amor de Deus, porque daqui a pouco vai chegar as pessoas, então você apoia o comunismo. Tanto que quando a União Soviética acabou e eu tive 1 ano, eu ainda não criei o espírito rebelde. E isso não é uma coisa que passa com leite da mãe, tá, gente? Não é uma coisa que, tipo, eu apoio. Não, gente, calma. E a coisa, assim, eu não quero entrar na política, mas a parte do pensamento da época é ser apolítico, né? As pessoas têm que viver, seguir os valores e ser apolítico. Isso foi incentivado, então os nossos pais, na grande maioria, são apolíticos. Né? Minha mãe não vai nem saber explicar o que é capitalismo, o que é comunismo. Vai até poder falar algumas coisas, mas de não vai... repente ela vai poder falar aquilo que aprendeu na escola, né? Tipo, na universidade, né? Que tinha, sei lá, matéria sobre, sei lá, Karl Marx e comunismo e socialismo e essas coisas. Mas de fato, assim, tipo, eu tenho opinião sólida sobre isso. Não tem. É mais opinião, se tiver opinião emocional. Se era bom, se era ruim, se gostou, se não gostou. Com certeza. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso papo sobre Rússia europeia e Rússia asiática. Espero que tenhamos tirado as dúvidas que vocês têm. Se não, deixem elas nos comentários. Com certeza a gente sempre vai tentar, né, ajudar vocês com dúvidas. A gente sempre, né, tenta tirar a maior parte das dúvidas que vocês têm, porque a gente sabe que o Brasil e a Rússia são países bem distantes, então, né, a informação que a gente tenta trazer, né, a informação real das russas reais. Verdadeiras. Sigam, se inscrevam no meu canal, se inscreva no canal da Valéria, que vai ter um link aqui embaixo. A Valéria também fala sobre os assuntos atuais. A gente tem opiniões parecidas, mas acabamos tocando nos temas diferentes. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, inscrevam-se no meu canal, no canal da Valéria. E muito obrigada. Spasiba. Пока-пока. Пока.